Flávio, tem uma lenda que eu queria checar com você, que você passou em primeiro lugar no concurso para juiz federal, no mesmo concurso que o Sérgio Moro. Confere? Ou é lenda? Tem uma parte de verdade e uma parte de lenda. A Vamos parte lá. de verdade é que, de fato, eu tive essa alegria de 1994 passar no concurso de juiz federal em primeiro lugar. Mas o concurso do Moro não foi este. O concurso do Moro foi, acho que 1 ou 2 anos após o meu concurso. Surgiu essa ideia e havia uma dúvida, depois eu fui conferir. De fato, ele é um pouco mais novo do que eu na carreira, mas, portanto, é uma verdade em termos, exatamente. E por quanto tempo você exerceu a magistratura? 12 anos bastante intensos, de 94 até 2006. Exerci a magistratura no Maranhão, em Brasília, atuei no Tribunal Regional Federal da primeira região e quando saí da carreira, eu era secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Foi o último, ajudei a instalar o CNJ. Ah, sim? Participou da reforma? Da reforma, da emenda 45, ajudei a aprovar a emenda 45. Tinha sido presidente da Associação Nacional dos Juízes Federais e atuei muito fortemente no sentido da aprovação da reforma do Judiciário, que havia sido deflagrada por uma emenda assinada por Hélio Bicudo, José Disseu, José Genuíno e vários parlamentares na época do PT, que encabeçaram isso bem no início, ainda no ano de 1992. E após, portanto, 13 anos de tramitação, houve a aprovação dessa emenda, a criação do CNJ, e eu trabalhei na implantação do Conselho Nacional de Justiça, até a minha saída da carreira. E aí, depois disso? E aí fui candidato a deputado federal, me elegi em 2006 pelo PCdoB, e aí atuei 4 anos na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, portanto continuei vinculado ao campo jurídico. Então houve uma certa continuidade entre essa atuação como juiz federal e como deputado federal. Em 2010 fui candidato a governador, perdi a eleição e depois sucessivamente me elegi 2 vezes, em 14 e 18. Chegou a ser do governo federal, chegou a exercer funções... Quando eu fui derrotado na eleição para o governo, em 2010, fiquei em segundo lugar, eu fui convidado pela presidenta Dilma para presidir a Embratur. Sim. E presidi durante 3 anos no primeiro governo da presidenta Dilma. Também foi uma experiência muito positiva, muito boa, e com isso completei, no certo sentido, uma formação de visão sobre as coisas do Estado, porque atuei no Judiciário, no Legislativo e no Executivo, sucessivamente. Portanto, quando cheguei ao governo do Estado, em 2015, eu cheguei com essa experiência bastante importante, bastante útil para o dia a dia da condução das coisas do governo. Bom, nós vamos procurar aqui falar um pouquinho da tua experiência por todas essas etapas da tua vida, todas muito ricas do ponto de vista da gestão pública, do ponto de vista de resultado. E eu começo pela de juiz, porque eu acho que nós vivemos um momento que, para quem está nos ouvindo, é importante saber de um juiz, portanto, tem compromisso com a carreira, tem compromisso com a magistratura, honrou a magistratura e tem respeito por ela, saber um pouco melhor qual é a tua compreensão do momento que nós estamos vivendo. E eu faço a seguinte pergunta. É normal juiz acertar e errar. Faz parte da vida de um juiz. Obviamente que a gente espera que ele acerte muito mais do que erre, mas se não fosse a possibilidade de erro, não haveria recurso. Se a própria Constituição prevê os recursos, se a legislação prevê Tribunal de Justiça, depois STJ e às vezes STF, ou na Justiça Trabalhista ou na Justiça Eleitoral, sempre você tem uma segunda e às vezes terceira instância para rever. O que acontece agora que rever decisão de primeira instância parece que se tornou uma coisa, o contrário do que seria razoável imaginar? É uma correção de rumos em função da busca da verdade. O que está acontecendo com o Judiciário? Na minha avaliação, o que aconteceu é que o Poder Judiciário no país, felizmente, em razão da Constituição de 88, ganhou muito protagonismo. E isso trouxe alguns subprodutos, esses sim indesejáveis. Um deles foi o fato de ter ocorrido uma excessiva mediatização do Poder Judiciário. Eu diria que uma parte do Poder Judiciário foi muito, e do sistema de justiça de um modo geral, foi muito seduzido
por essa civilização do espetáculo, o que fez com que, paradoxalmente, da força nascesse uma debilidade, qual seja a submissão do judiciário, do sistema de justiça, a instituições externas e, portanto, levando a uma perda de independência. De modo que o que era o erro normal, como você menciona, que faz parte de qualquer atividade humana e, portanto, devendo e podendo ser corrigido pela via dos recursos, se transformou muitas vezes em atos indevidos, privilégios, perseguições, discriminações, e isso levou a que as tensões internas no sistema de justiça se tornassem bastante elevadas. E isso acabou transformando aquilo que seria corriqueiro, rotineiro, um juiz decide de um jeito, outro decide de outro, em um palco de intensa luta política, de forças internas ao sistema de justiça e profundamente vinculadas a forças externas. Nós vimos recentemente a revelação de uma série de diálogos entre integrantes do sistema de justiça, mostrando essa instrumentalização política, partidária, ideológica, de parcelas do sistema de justiça. E essa é a principal anomalia que leva a que haja uma distorção do jogo judiciário tal como abstratamente foi concebido. Você entende que essa mediatização, como você fala, na minha opinião, com muita propriedade, você que foi da magistratura e tem familiares no sistema de justiça, convive com desembargadores, com ministros, até por ser governador hoje pela segunda vez, você imagina que hoje desembargadores e ministros possam se sentir um pouco reféns desse processo de mediatização, ou seja, temerosos de tomar uma decisão que contraria a opinião pública, ou contraria a opinião publicada, e com isso essa perda de independência se tornar ainda mais aguda? Infelizmente, nós estamos assistindo a isto. É uma pressão indevida sobre o Poder Judiciário, porque tradicionalmente se imaginava que essas pressões seriam provenientes apenas do poder político. E nós estamos vendo que na configuração das sociedades modernas, e essa pressão da civilização do espetáculo sobre o sistema de justiça faz com que também segmentos do poder econômico, outros poderes sociais, outros sistemas de poder procurem veicular os seus interesses políticos, econômicos, sociais, por dentro do sistema de justiça. E isso acaba destruindo a própria essência do sistema de justiça, que é ser um poder mais técnico do que político, portanto, com uma vocação contra-majoritária, o respeito aos princípios e direitos fundamentais por sobre as lutas contingenciais do momento ou interesses de pequena monta. Então, o Poder Judiciário, o sistema de justiça, tem cuidado que é estratégico, fundamental, desses valores mais perenes da sociedade, plasmados na Constituição e nas leis. No momento em que há essa mediatização, há o sacrifício desse papel essencial do sistema de justiça, a perda da sua potência contra-majoritária e, portanto, se destrói mesmo a essência e a razão de ser do sistema de justiça, mais técnico do que político. E se destrói, ao mesmo tempo, a lógica do princípio de separação de poderes, em que o sistema de justiça atuaria como uma espécie de tempero em relação aos poderes mais marcadamente políticos e, portanto, mais marcadamente majoritários, especialmente o judiciário, o legislativo e o executivo. E acho, portanto, que o sistema de tripartição funcional do Estado fica fortemente abalado na medida que o sistema de justiça perde independência e imparcialidade em razão dessa adesão à lógica do espetáculo, da especularização, da mediatização. Tornando a questão ainda mais complexa, a gente vê pelo menos uma tendência ou demonstrações do Poder Judiciário, sobretudo da Suprema Corte, de que ela pretende talvez enfrentar um debate sobre costumes e tal na linha contra-majoritária, tentando fazer uma exegese da Constituição até mais sofisticada do ponto de vista da garantia dos direitos individuais, o que é um avanço em relação a direitos civis e políticos. Mas na esfera do direito penal, parece que isso vai na direção contrária. Ou seja, parece que nós estamos vivendo um momento menos garantista do que já vivemos no passado e com, talvez, consequências para o sistema carcerário de forma a torná-lo quase que ingovernável. Eu fico me colocando na posição de um governador que gerencia um sistema
por um lado, do ponto de vista executivo, mas do ponto de vista da consequência em relação às decisões tomadas, você não participa das decisões. Ou seja, você não é sujeito da decisão, mas as consequências recaem sobre o seu colo. Porque você, como governador, que gerencia o sistema carcerário. Como é que você vê isso? Como é que um governador, você que já esteve nas duas pontas, há uma solução para esse problema? Há um caminho? Como é que se você estivesse na posição de arbitrar esse aparente conflito, se é que ele existe, eu quero a tua opinião, como é que você enxerga o encaminhamento dessa contradição aparente? Uma das reflexões filosóficas mais antigas, milenares, é aquela segundo a qual a virtude deve sempre ser buscada no meio termo. Essa é uma máxima da arte de bem governar, sempre buscar a ponderação entre visões extremistas. E é isso que nós devemos fazer nessa temática complexa. Nem de um lado você pode ter essa política do direito penal do inimigo, da lei e da ordem, vamos prender todo mundo que resolve, porque é mentiroso, é falso, e há consequências sociais e econômicas e para as finanças públicas que devem ser examinadas, nem por outro lado, obviamente, você pode ter uma postura leniente do liberou geral, de aceitação de uma espécie de guerra robesiana de todos contra todos. Então você tem que procurar garantir a autoridade do Estado, o monopólio do uso legítimo da força, como dizia Max Weber, e garantir, portanto, a autoridade da legalidade democrática por sobre eventuais condutas ilícitas. Isso não pode ser feito de qualquer modo, de qualquer maneira, nem pode ser feito de modo arbitrário. E é isso, exatamente, é esse tempero, esse temperamento, esse meio termo, que, a meu ver,